Então, só para gente é, falar para o Carlos aqui. Carlos, a gente está lendo um capítulo aqui do livro de novo, porque Uhum. eu ia dar uma outra aula hoje, mas aí a gente vai progredir aqui no livro, porque a gente achou que com pouca gente não é legal. É uma Tá aula mais bom. participativa, tá? Aí fica, Ok. a gente deixa para a próxima. A gente vai falar sobre o espírito reto. Está no capítulo 6, na página 34. Ah, eu tinha que publicar. Não, eu vou só ler, gente, sabe por quê? Senão até eu achar onde é que está, a gente vai perder tempo. Vamos lá. É necessário. Não, tá. Capítulo 6. Por meio de ferventes desejos, deve a alma elevar-se à mansão celeste, nela repousar e encomendar-se aos que a habitam. É necessário que a alma seja reta, isto é, que se desprenda de todas as coisas terrenas e presentes para unir-se inseparavelmente a Deus e elevar-se, mediante piedosa devoção ao céu, visitando ali as numerosas moradas que existem na casa de Deus Pai e prostrando-se humildemente ante o trono do Cordeiro, que percorra as praças do céu celestial, escute os cânticos e melodia dos anjos, que dirija humildes e respeitosas preces a todas as ordens de espíritos bem-aventurados, recomendando-se a cada um em particular e a todos em geral. Ele está falando aqui mais, quase assim, da devoção dos santos, né? E dos anjos, né? Que é como a gente atinge essa praça celestial que ele está falando. Mas não merecerá graça tão grande a alma que não tenha se exercitado durante muito tempo no desejo de obtê-la, que não tenha aprendido a conhecer-se perfeitamente, a si mesma, a si mesma. Sim, em vão se elevará com o coração às alturas, o olho que previamente não tenha acertado ver-se a si mesmo tal como é. Então, ver-se a si mesmo tal como é, a gente já sabe, né? A gente pode até fazer um coro aqui, né? Eu sou nada. Tem que se ver assim. E é assim que Deus vê a gente, tá? Ele sabe que a gente é nada, né? Porque ele que fez a gente. Somos criaturas, com, a gente já sabe, a, nós temos o resultado do pecado original e precisamos de Deus para tudo. Ah, uma outra coisa assim, dessa praça da Sião Celestial que ele fala é a questão, é uma coisa de meditar na comunhão dos santos, né? Que é uma verdade dogmática da nossa fé, que faz com que a gente tenha os mesmos bens das pessoas que estão já na igreja triunfante, né? Por isso, a gente pode pedir os bens espirituais deles para nós mesmos, através da vida de oração. Não só a intercessão deles, mas a gente pode pedir mesmo os bens espirituais deles. Como a gente pediu que a gente fizesse assim para São José, que a gente colocou ele como nosso intercessor e como mestre espiritual. A gente pode pedir que ele nos guie espiritualmente. E Santa Teresa d'Ávila, ela fala disso, ela fala isso claramente, porque no tempo dela, ela reclamava muito dos padres, que era muito difícil encontrar um padre que entendesse uma alma, né? E olha só, né, na Idade Média, imagina a gente hoje em dia. E aí ela fala, né, que se você não tem, né, um guia espiritual aqui na Terra, você pode pedir para São José que ele te guie, né, porque ele é um grande mestre espiritual. Então, vamos sempre pedir isso para São José. Com efeito, voltando ao livro, com efeito, é preciso que vejamos antes as coisas invisíveis de nossa alma para estar à disposição de conhecer as coisas invisíveis de Deus. E se não podemos conhecer-nos a nós mesmos, não abriguemos a presunção de penetrar coisas que estão bem acima de nós. O verdadeiro, o indispensável cristal para poder ver a Deus é um espírito reto, razoável, observador profundo e perfeito conhecedor de si mesmo.
Olha que legal, né? A- o conceito de espírito reto é basicamente o autoconhecimento perfeito que Santa Catarina de Sena ensina, que é justamente saber desse nada, né? Para que Deus seja tudo. Então, isso é o espírito reto. Continuando, porque as coisas invisíveis de Deus são compreendidas, são vistas por suas obras, aonde encontrar mais limpa, mais claramente impressa a marca do conhecimento de Deus do que em sua imagem, isto é, na alma feita por ele à sua semelhança. Cuide, pois, de conservar limpo o seu cristal, de purificar sua alma. Quem sinta sede de ver o seu Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração, de novo, né? A gente já estudou isso, a pureza de coração. O verdadeiro penitente deve cuidar deste cristal sem cessar, limpá-lo, sustentá-lo bem e guardá-lo. Deve olhá-lo incessantemente para que nada deslize o que possa desagradar a Deus. Limpá-lo para que não tenha nele mancha alguma de pensamento ou de ação, que possa ofender a Deus. Sustentá-lo forte para que não caia, para que não desça ao amor das coisas terrenas, nem se turve ou manche com o pó e o lodo de pensamentos vãos. Bem guardá-lo, por último, para que Deus se deleite em habitar com os filhos dos homens, mantém se mantém e bate continuamente à porta do coração humano. Encontre neste, sempre que nele queira entrar tabernáculo puro. Nosso Deus é a própria pureza, não pode habitar em um coração manchado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu outro dia tive uma experiência incrível de pregar um retiro para algumas crianças que iam fazer a primeira Eucaristia. Então eu resolvi falar para elas sobre o Deus escondido, né? Que é Jesus eucarístico no sacrário. E que depois ele vai ficar escondido também dentro do nosso coração e tudo mais. Então, eu cheguei lá na igreja, a igreja de São Domingos, sabe? Aquela que fica lá embaixo, perto da UF. Aí, é, elas são extremamente agitadas, né? Assim, as crianças são sempre, hoje em dia, super agitadas por causa da história da tela. Você não consegue, né? Então, eu não consegui falar uma vírgula, gente, do que eu tentei falar para elas, do que eu tinha programado. Eu tive que descobrir no grupo quem eram os líderes deles, daí logo deu para identificar que era uma menina e um menino, uma menina bem uma das mais velhas da turma, e eles começaram a me perguntar 1.999.000 coisas por segundo, e eu fiquei extremamente é, impressionada. Isso tudo assim, né? Falando com eles, e tem que ser rápido, porque eles não têm paciência de esperar. E tem que ser quase, a resposta tem que ser instantânea, né? Graças a Deus, Deus estava me dando a graça de ter essa resposta instantânea. E ao mesmo tempo eu pensando assim, meu Deus, eles não sabem nada. Vocês têm ideia? Assim? A criança fica 3 anos estudando para fazer a primeira comunhão e elas não sabiam nem sequer entender o que era exatamente que Adão e Eva tinham perdido no pecado original. Assim, uma coisa bizarra. E aí, eu pensei assim, muito rápido, né? Tudo muito rápido. Pensei assim, a única coisa que eu tenho a fazer aqui é colocar dentro do coração deles que Deus é extremamente puro e que eles não podem nunca comungar em pecado mortal, que eles têm que detestar o pecado. E é isso. O que que eu posso falar para crianças que estudaram
3 anos e não sabiam nada, gente. E que iam fazer primeira comunhão no dia seguinte, assim, rápido, tudo assim, né? Eu, caramba, e tinha acabado de se confessar. Conclusão, é, eu comecei a falar da pureza, né? A gente está bem estudando isso, a formação da consciência e tudo mais, então estava também bem fresco assim na minha cabeça. E, e eu comecei a falar da pureza. Vocês acreditam que o que que aconteceu no final das contas? Eles começaram a lembrar que não tinham confessado vários pecados, ou seja, eles não sabem nem fazer exame de consciência direito. Olha que absurdo. Eu não quero dizer que as pessoas não tenham. Eu vou fazer um parênteses. Não é que o padre é um padre excelente. As pessoas, uns amores, vocês não têm ideia. Assim, uma paróquia que é muito complicada porque as pessoas não moram muito ali naquele centro, né? As pessoas moram em outros lugares e vêm de outros lugares para estar ali naquela paróquia. Então, muito difícil o catequista e tudo. As pessoas super solícitas, assim, ao contrário do que a gente vê assim em muitos lugares, se você quiser ajudar, né? Todo mundo lá, pelo amor de Deus, ajuda, porque, né, eles têm milhões de problemas. Mas aquele problema, assim, o problema é a formação do catequista, né? Porque como o catequista é mal formado, então ele não passa o que ele precisa passar, né? Então as crianças ficam lá, né? E a única coisa que eu consegui falar para elas foi isso. Eu falei para elas de uma forma tão contundente, mas tão contundente, porque eu falava, eu pensei assim, eu vou ter que deixar isso marcado, feito um selo que o cavalo recebe, né? Assim, uma coisa a fogo, né? Então eu comecei a falar para eles assim que quando eles cometem um pecado, o coração deles vira um lixo, assim, gente, me expressando desse jeito, vira um lixo, e que se eles comungam em pecado, eles colocam Deus, que é por isso, dentro do coração deles, que é um lixo. E fiz eles repetirem várias vezes isso. Aonde você coloca Deus no seu coração quando você comunga em pecado? Aí eles falavam, no lixo do meu coração. Isso, no esgoto do seu coração, do pecado. Aí comecei a falar muitas vezes, muitas vezes. E rezando ao mesmo tempo, pedindo para Deus assim, meu Deus, marca a alma delas pelo menos com isso, né? E, e aí a conclusão foi que eles começaram a ficar muito nervosos porque eles não tinham confessado direito. Me lembrei de um pecado. Aí eu, ó, então, aí não, isso não é um pecado. Assim, você vai fazer a sua primeira comunhão e depois na próxima confissão você confessa isso. Mas olha que horror para eles isso, né? Eles começaram a ficar muito nervosos mesmo. E é um bom sinal porque eles começaram a perceber que a coisa não era assim, né? Não era confessar de qualquer jeito, não sei o quê. E que tinham muitos pecados, gente, e eles assim, crianças, né? Quer dizer, já nesses 3 anos de catequese, aprendendo a pecar e não podendo confessar, o que é um erro, né? Porque você não ter a primeira comunhão não quer dizer que você não possa confessar. Ao contrário, você pode estimular a criança a ir confessando, né? Então, assim, é uma coisa assim insana isso, né? Mas é muito doloroso, sabia? Porque você entrar em contato com aquelas crianças, perceber que elas, né? Elas, na verdade, passaram um tempo ali sem entender direito o que que é igreja, gente. Então, assim, quer dizer, toda a beleza da igreja, a beleza do dogma, tudo isso, né? Quer dizer, a consciência delas não foi bem formada, como a minha não foi bem formada, como a de vocês não foi, porque a gente saiu da igreja. Porque uma consciência bem formada faz você ficar na igreja, né? Você sabe o que que é Deus, o que que é o pecado, o que que é, né? Aí você fica. Porque você está na verdade, a verdade te faz, ela te prende, né? E eu fiquei assim, muito. Eu saí de lá assim, meu Deus do céu, sabe? Eu saí de lá enquanto uma amiga minha depois chegou também para dar um segundo tempo, e ela fez uma coisa muito sábia. Ela separou meninos de meninas porque eles têm
é uma forma de entender, né? A gente já sabe disso, né? Que o aprendizado de menina é diferente do aprendizado de menina, que antigamente era separado e dava certo, e que hoje em dia juntaram tudo e começou a dar tudo errado. Então, ela teve o retiro dela já foi diferente, já foi melhor, porque ela chegou lá e ela conseguiu organizar isso, e eu cheguei e não consegui organizar. Eles tinham acabado de fazer a confissão e eles estavam super agitados, assim, e na hora que ela chegou, eles já estavam mais calmos, porque eles também tinham comido, tinham almoçado, sabe? Aí eu acho que eles ficaram com o estômago mais pesado e ficaram mais tranquilinhos. E é muito doloroso isso, sabe? Então, só para vocês verem, eu estou dando esse testemunho para vocês verem o que é a importância de uma consciência bem formada, né? Ou seja, a gente está fazendo isso aqui, que é uma coisa que era para ter feito quando era criança, né? E a falta disso que faz a gente cometer um bilhão de pecados, né? E a falta de uma consciência bem formada é justamente também não ensinar a fazer o exame de consciência, que é uma coisa que eu tenho falado aqui toda hora isso, né? É super importante fazer o exame de consciência. Por quê? Porque senão você não dá conta, né? Vai passando e você nem percebeu que pecou, que não sei o quê, e vai acumulando aquela bola de neve, você vê se está fora da igreja, né? E, e aí, essa minha amiga também ficou super penalizada. Depois a gente ficou conversando, sabe? Que tristeza pra gente, né? Porque eram 15 alminhas que eu recebi Jesus pela primeira vez. Um dos meninos que estava lá chegou a chorar. Eu vi assim, ele chorando, chamei ele para perto de mim. O que que foi? Ele começou a falar da família dele, não sei o quê. E as crianças também estão destruídas, né, gente? Porque, na verdade, as mães chegam lá, colocam as crianças para fazerem primeira comunhão, mas elas também não são católicas, né? A gente nem sabe por que que elas dão essa graça para os filhos, né? Deus mesmo fazendo elas levarem os filhos lá, né? Enfim, elas pelo menos vão receber a primeira comunhão. E, assim, o quanto a gente tem que realmente cuidar disso, né? Porque o tempo vai terminar daqui a 10 minutos. Tá. Porque é muito triste, gente. Então, assim, o quanto a gente tem que rezar pelas pessoas que estão do nosso lado, que a gente não pode, né? Tem algumas que a gente não pode nem entrar muito, porque não estão dentro da igreja, não querem nem falar. Pessoas que estão do nosso lado, que são da igreja, que não sabem também coisas, né? Que têm a consciência super mal formada e que também não aceitam, às vezes, quando você fala, né? E vocês que são pais, né? E que a Vanessa um dia quem sabe vai ser mamãe também, como é importante, né? A questão do pai e da mãe, eles, na verdade, a pedagogia, né? O que, do pai e da mãe é em tudo levar a criança para Deus, né? Em tudo, né? Não tem outro motivo que não seja o Deus ter dado uma alma para um pai e uma mãe levarem o seu filho para o céu. Eu até vou parar por aqui, sabia? Porque faltam 8 minutos e eu queria saber se vocês querem colocar alguma coisa, porque a gente pode deixar só esse princípiozinho de leitura e eu continuo na próxima aula. Vocês querem falar alguma coisa? Bem, o assunto é Fala. interessante, mas você que sabe, você que vai se organizar, né? O quê? Fala. Não, eu posso continuar também lendo. Você quer que eu continue? Eu posso continuar. Tá, então eu vou continuar aqui. Bom, ele está falando, então, do, da pureza de Deus e falou sobre a necessidade de nós sermos verdadeiros penitentes, tá? Porque, bom, a gente tem que ser penitente porque Jesus falou, né, que se não fizerdes penitências, não entrareis no reino dos céus. A gente tem que fazer penitência pelos nossos pecados e pelo dos outros, porque Nossa Senhora também fala em Fátima que muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas, quem faça penitência por elas.
Então, eu vou continuar aqui, ó. Mas quando, durante muito tempo, guardou-se cuidadosamente e conservou-se o cristal bem limpo, começa então a nele brilhar e refletir sobre ele certa claridade da luz divina, e um clarão de insólito resplendor fere os olhos do coração. A alma, inflamada pela visão desta luz, começa a ver com olhar puro as coisas do alto, aquelas que estão dentro de si mesma, e acaba por amar a Deus e dele se aproximar. Considera as coisas presentes como se não existissem. Renuncia a todas as suas afeições, a todos os seus desejos, para congregar-se, senão ao amor de Deus, sabendo que apenas é realmente feliz naquele que ama a Deus. Então, ele já está falando de um grau bem elevado da alma, né? Que é esse, os adiantados é que vão ter, né? A gente pode ter alguns lampejozinhos, mas ainda não, a alma ainda não está fixada nisso, né? A alma ainda negocia com Deus assim muitas coisas do mundo e da própria forma dela de fazer as coisas, né? Não se abandonou totalmente. Então, é bom a gente saber que a gente pode chegar nesse estágio aqui que ele está falando, né? Que já é um estado de uma certa santidade. Na verdade, a alma humana não pode elevar-se por si mesma, por sua própria virtude, a tão grande graça. Este é dom de Deus, não merecimento do homem. Mas pode estar certo de receber esta graça quem renunciar a todo o pensamento do mundo, para não cuidar senão da sua alma. Quem se esforça em se estudar e conhecer-se a si mesmo tal como é. Então, ele está aqui estimulando que a gente prossiga nesse caminho, né, nesse progresso que a gente está tentando aqui fazer, porque nós vamos receber esse dom de Deus se nós realmente conseguirmos renunciar ao pensamento do mundo, que era o que eu ia falar hoje. Eu ia começar a falar sobre o pensamento do mundo, mas é bom porque já dá uma outra um outro estímulo, né? Tipo assim, é verdade. E qual é esse pensamento do mundo, né? Aí a gente vai deixar para a próxima aula. Adentrai, Ok? pois, vosso coração, percorrei-o, sacudi-o, esquadrinhai-o com toda diligência para bem vos conhecer. Refleti de onde vindes e onde ireis, como viveis, o que fazeis e o que deveríeis fazer. Se cada dia acusa em vós melhora e progresso. Quais são as vossas omissões? Quais os vossos pensamentos que habitualmente vos assaltam? Os afetos e desejos que mais frequentemente vos solicitam? As tentações do espírito maligno que mais rudemente vos combatem? Então, é no exame de consciência que a gente vai saber isso. Com frequência, qual é a tentação, com frequência, qual é o pecado, com frequência, qual é o vício, né? Qual é o nosso maior vício, qual é o nosso maior defeito, o que que eu tenho que combater, né? E quando tenhas considerado plenamente tudo isso, quando conheçais o quanto é possível o estado e o hábito da vossa pessoa no interior de si mesmo e no exterior, e não apenas o que sois, mas também o que deveis ser, podereis então, por esse conhecimento de vós mesmos, elevar-vos e ascender à contemplação de Deus. Porque os progressos que tenhais logrado no conhecimento próprio e em vossos cotidianos aperfeiçoamentos vos empurrarão para as coisas do alto. Que bom, né? Ele faz um belo estímulo aqui para a gente conhecer as nossas misérias, porque ao invés de a gente ter medo de conhecer essas misérias, a gente tem que se estimular, né? Estimular para esse conhecimento, porque só assim a gente chega à contemplação de Deus. E a contemplação de Deus é um estado da alma que já está bem adiantada, né? É, porque vos tenhais elevado já a essas alturas e regressado dali a vossos corações. Não creiais que isto basta. Bom, ele fala de alguém que já tenha tido essa experiência de uma certa altura e que regressou dali, né? E ele fala: é necessário que aprendais a habitar ali. Aí que tá, né? Isso daí
que ele está falando já nem é mais a via dos adiantados, ele está falando já da via unitiva, que são os santos mesmos, aqueles que permanecem unidos a Deus e já não saem mais dessa união, né? E que é possível, ele está falando isso. Ele está falando, na verdade, ele está incentivando a santidade. É necessário que aprendais a habitar ali, que tenhais vossa morada no alto. E se alguma divagação da vossa alma dela vos aparta, apreceis em voltar e entrar. Com o tempo, esse hábito vos será fácil, constituirá vossas delícias, não podereis viver em outro lugar. Se, pois, sentis que o desejo arrasta a vossa alma ao amor e ao deleite das coisas externas e carnais, reprime tal desejo imediatamente. Fechai-lhe a porta dos vossos corações. Fazei mais, fechai-vos vós mesmos neste coração, ocupai-o por completo, aprendei a habitá-lo e jamais dele sair. Que lindo, né? Acabou o capítulo. Tem o próximo capítulo fala de deve a alma recolher-se em si mesma e desejar apenas os bens interiores ou espirituais. A gente tem ainda um minutinho para encerrar, mas acho que a gente volta, né? Não é bom voltar assim para fazer algum comentário? Deixa eu ver se esse capítulo que vai chegar é muito longo, porque a gente até pode. É bem curtinho, dá para terminar ele e terminar tudo sobre razão a, 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 a alma com retidão, né? A gente Então pode vamos. sair e voltar. Ok, A Vanessa chama a gente, né, Van? Que eu chamei dessa vez, aí você chama. A Eu gente chamo. rapidinho volta. Tá bom. Tá bom, então a gente volta com já essa coisa na cabeça, né? São Bernardo de Claraval está chamando a gente para um caminho muito alto, que é o que Deus quer de todos nós. Tá bom? Vamos lá.